Na sua posição de intelectual público, uma coisa nos chama atenção, que é o fato de você ser muito pouco adepto a redes sociais, por exemplo. Muita gente no debate público migrou para as redes, talvez entendendo justamente que essa nova forma de comunicação chega mais longe ou coisa do tipo, mas você prefere ficar em formatos mais tradicionais. Livros, a começar. Livros que, infelizmente, uma geração mais jovem acaba tendo muito pouco contato, né? Lê muito pouco, de uma maneira geral. Existe alguma razão para essa escolha de não ter migrado para o formato digital? Existe alguma incompatibilidade entre a profundidade de reflexão que você faz e os meios de comunicação que agora viraram, né, tendências, redes sociais, Facebook, Twitter e outros? Guilherme, em primeiro lugar, eu não acho que são redes sociais, eu acho que são antissociais. O que se pratica nesses ambientes é incitar a violência, a discriminação, o uso de termos geralmente ofensivos, mesmo dentro da bolha. É muito constrangedor. Você pode falar, bom, eu não vou entrar em qualquer ambiente, eu vou naquela bolha ali. Eu vou ali naquela bolha onde as pessoas estão reivindicando direitos de gênero. Eu vou lá naquela bolha onde estão discutindo racismo estrutural. Você vai levar uma canelada. Então, bolha por bolha, entendeu? Eu não vou para nenhuma. Essa é uma questão, assim. E a outra é que eu acho que tem uma diferença muito grande entre celebridades e pessoas que pensam. Eu vou fazer 69 anos em setembro. Daqui a pouco estou com 70. Eu não sou mais um cara que está disputando prêmio, né? Eu não sou candidato a nada, como diz a canção do Aldir Blanc e do João Bosco. E se eu puder comunicar alguma visão extramuro, para além do muro, para além da bolha, sobre o mundo, não me importa que ela demore para chegar feito uma garrafa lançada no oceano, não. Eu acredito numa duração de tempo diferente da modernidade. Quando eu disse que o futuro é ancestral, eu falei uma frase dessa numa entrevista no Canal Livre, canal Roda Viva, um negócio assim. Uma dessas mídias digestivas que tem. Eu falei que o futuro é ancestral. Me alegrou muito que estava presente nessa conversa o José Miguel Wisnik. É aquele programa da TV Cultura. E o Wisnik, ele é uma pessoa luminosa, é uma pessoa assim, interessante para caramba, anima o debate. E ele disse, Krenak, como que você consegue falar dessa miséria toda do mundo com um sentimento tão positivo? Aí eu falei com ele, olha, se você fosse... A vida é uma dança cósmica. Se você fosse convidado para uma dança, você ia saltitante ou cabisbaixo? Isso tem a ver com a pergunta que você me fez, né? Eu admiro muito um cara chamado Carlos Castanheda, que ninguém tem certeza se ele era branco ou preto, mas ele foi best-seller durante pelo menos uns 20 anos, na década de 60, 70, até a década de 80. A obra dele, se você for olhar, ele frequentou as livrarias do mundo inteiro durante pelo menos uns 20 anos. Não é brincadeira, não. Assim como o Jorge Amado, só que o Jorge Amado era uma celebridade. O Jorge Amado, Garcia Marques, esses caras eles gostam muito de farra. Agora, o Castanheda não, ele falou coisas que ficaram ressoando profundamente. Para além dos maconheiros, tem muita gente que entendeu o que ele falou. E ele falou muita coisa boa.
Uma das coisas que ele antecipou são coisas que filósofos estão discutindo no século XXI. Tem um francês chamado, aliás, ele é italiano, chamado Emanuele Coccia. Ele é professor de uma universidade aí dessa Paris 1, 2, 3. E ele tem 2 ou 3 livros muito interessantes que estão animando uma discussão acadêmica, filosófica, que eles chamam de virada vegetal. Essa virada vegetal é uma virada ontológica, porque ela sugere que não são só os seres humanos que têm inteligência, que outros seres não humanos têm também capacidade de interação, de criação, regeneração, resiliência, e que os humanos tinham que sair dessa centralidade do humano e pensar em termos plurais. Vamos dizer que aquela discussão que Boaventura Souza Santos, Noam Chomsky e esses camaradas dizem que até o Gorbachev participava desse clube, o pessoal que animava a discussão sobre Fórum Mundial, que nos anos, sei lá, nos anos 90, aparecia como um lugar de discutir um novo mundo, e que já caducou. O próprio Boaventura, sem esnobar, disse para mim mesmo, né? Eu não li ele falando isso, eu ouvi ele falando isso, na rara ocasião que eu fui a Coimbra, ele dizendo, não, aquele formato de fórum, aquilo lá já deu, a gente tem que buscar outras maneiras de mover o mundo. Eu também concordo, e eu concordo muito antes de ter falado isso, mas parece que o mundo opera em modo retardado. Tipo assim, 10 anos depois que o Fórum Mundial já tinha acabado o sentido, os movimentos sociais continuavam estribuchando para fazer aqueles fóruns. Fazer em Belém, fazer em Porto Alegre, fazer não sei aonde, fazer na África. Né? Eu mesmo fui num lá naquele lugar da Primavera Árabe, lá, Tunísia. Eu fui num em Tunis, que foi em 2013, não foi? 2013, 2014, teve um na Tunísia. Uma turma de tresloucados daqui do Brasil conseguiram me botar na viola deles e falaram, não, você tem que participar de um painel lá. E aí eu fui. Eu cheguei lá nesse painel, os meus colegas painelistas eram nativos da Nova Zelândia, da Austrália, do Pacífico Sul, e um indígena de Nova York. Um cara muito interessante que estava à frente de uma campanha global para denunciar os agrotóxicos, o uso de agrotóxicos na produção de alimentos. Eu achei muito interessante isso. Achei curioso porque, ora, você tinha pessoas nativas à frente de um debate num fórum mundial denunciando agrotóxico. A minha pergunta é o que estavam fazendo os protagonistas do fórum anterior quando ele aconteceu em Davos, quando ele aconteceu na Europa? Eles estavam levando um patrocínio dos produtores de veneno? Por que eles não denunciaram isso antes? Que fórum mundial é esse, gente? Que não consegue sequer botar em questão a plataforma do desenvolvimento europeu, né? O fóssil. O primeiro fórum mundial nem cogitou da questão ambiental. É como se eles estivessem querendo fazer a terceira internacional, entendeu? Ailton. Então, porque assim, em vez dos caras pensar no que eles vão comer, eles ficam com essa bobagem. Vão pensar na terceira internacional, uma coisa que já deu, é do século XX. A gente está entrando cada vez mais por um horizonte onde a própria ideia do mundo do trabalho, esse lugar do trabalhador, aquele lugar que tem sindicato, que você mobiliza gente,
que você faz revolução, esse negócio está se desfazendo, feito alguma coisa líquida. Não vai ter mais o mundo do trabalhador. E logo depois não vai ter mais o mundo do trabalho. Se tem duas coisas que vão se extinguir antes dos povos nativos, vai ser o trabalhador e o mundo do trabalho. Tem uma crítica que você faz, e eu gosto particularmente dela, é dessa mobilização da ideia de humanidade, de mundo, por um determinado segmento, grupo de países, uma certa elite global, que se arvora em porta-voz do universo, né? Como se a humanidade fosse apenas aquela humanidade que eles enxergam, que eles concebem, não é? E não humanidade. Eletiva. Exato. Uma humanidade eletiva. Eletiva, completamente, absolutamente, é isso. Humanidade eletiva. E outro dado importante é esse que você traz, não é? Que não é só o ser humano, há outros seres viventes no planeta